Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio de hoje, eu vou realizar o sonho de Daniela Reis, que é um episódio basicamente centrado em torno de uma grandíssima fofoca. Quem não gosta? Todo mundo gosta, mas tem umas pessoas que são melhores do que outras, umas pessoas melhores do que outras. Eu sou aquela que sempre não pega direito a frase da fofoca, não faz a pergunta certa na hora certa, mas essa fofoca eu fiquei mais obcecada que você. Completamente, eu tô aqui para ouvir. Na verdade, eu e Ilana, né, Ilana? Sim, estamos todas obcecadas com o Lemonade britânico. Então, do que estamos falando? Estamos falando do álbum The West End Girl, da Lily Allen. Lily Allen, para quem não conhece, quem aí já não estava em 2006 na ativa, é uma cantora britânica e que já desde o início da sua carreira, ela sempre teve essa característica de trazer a sua própria vida, assim, para a pauta e com bastante senso de humor, assim, uma coisa bem do exposed, mas visionária, né? Ela fazia isso antes de ser modinha. Mas ela levou agora a história para um outro patamar, né? Exatamente. Então, se você esteve fora da internet, talvez você não tenha visto que a Lily Allen lançou, depois de 7 anos sem lançar nenhum projeto novo, esse álbum. Esse álbum que foi escrito e coproduzido basicamente por ela ao longo de 10 dias. E é um álbum que conta a trajetória do fim do casamento dela com o ator David Harbour, que é o pai da Eleven no Stranger Things. E o que dizer sobre esse álbum, gente? Esse álbum eu achei uma obra muito diferente em relação à narrativa, em relação aos filtros de exposição. E aí a gente, em vez de só ficar girando em torno da fofoca, que tem podcasts que já fizeram isso, e eu recomendo porque eu devo ter escutado todos, a gente quis trazer o que a internet tem a ver com isso tudo, quais são esses limites de filtro de exposição, quando você escolhe compartilhar ou não o que você viveu na sua própria vida. Eu tô um pouco impactada com a informação de que ela fez o álbum em 10 dias. Toda vez que alguém se achar workaholic, lembre que a Lily Allen, em um episódio de mania ou com muita vontade de se vingar desse homem, fez um álbum em 10 dias. Ai, não vou conseguir entregar o relatório daqui para amanhã. Vai sim, vai. Não, é chocante. E assim, pra você ver também a força da raiva, né? A força da raiva, do ranço, de você entender que aquilo ali acabou e você conseguir transformar essa dor e a raiva e tudo mais em uma obra que fala não só da sua história, mas que fala da história de outras pessoas, de outras mulheres também. Gente, total. Mas eu acho super importante, assim, é muito bonita essa frase, né? Ela fez em 10 dias, mas risos, porque, né, a gata viveu todos os traumas, todo o relacionamento e deve ter, né, ficado ruminando isso, que é o nome de uma das músicas, inclusive, por tanto tempo e aquilo se concretizou, né, nesse período, que eu também acho totalmente fascinante. E eu acho que quando você escuta, e eu, para todas as minhas amigas, eu recomendei assim, escute como se fosse um podcast ou uma sequência de áudios que a tua amiga te mandou, contando o que aconteceu. Amiga, você não sabe o que aconteceu, eu vou te contar. Pá, aí escuta o álbum, não pode escutar no shuffle. E conta os pontos altos, assim, como é essa narrativa, o que é que ela diz? Tá, conto eu ou você, Ilana? Pode contar. Então, ela começa o álbum contando o momento de vida dela, que ela tinha se casado, mudado para uma casa maravilhosa, e tudo feliz, tem um clima super positivo, a música. E aí começa assim o início do fim, né? O gato subindo no telhado, que é quando ela ganha um papel numa peça, ela ganha a lead numa peça, né? A atriz principal. E então, o marido dela não curte muito a notícia, não incentiva, e ela acha isso estranho, mas segue adiante, como
muitas mulheres, né, já devem ter feito em suas próprias vidas. E nessa mesma primeira música, tem um momento que tem uma ligação, assim, de um FaceTime entre eles, porque com a peça, cada um ficou morando num país diferente, e nesse FaceTime a gente entende que aconteceu a proposta de abrir o relacionamento. Só tô lembrando com essa primeira faixa de um conteúdo que a gente publicou recentemente, que é: amiga, esse homem com quem você é casada tem inveja de você. Inveja. E assim, ele não só. Eles ficaram separados e tal, mas antes disso rolou um bilhetinho, porque, como bom passivo-agressivo, que agora eu vou arrumar uma treta com a audiência, que a grande maioria dos homens são. Ele simplesmente escreveu um bilhete falando: isso aqui são flores e bilhetes de má sorte, porque se você for bem e ganhar todos os prêmios, o que será de mim que nunca ganhei? Então, assim, já foi nesse tom, o bilhete do homem parabenizando a mulher já foi nesse tom. Isso não é uma red flag. aí- Qual é o segundo passo de uma red flag? Porque, né, o alerta de que você tá numa relação ruim. Isso é uma combustão, isso é um incêndio. É pra, a partir do momento que você recebe isso, o que você faz, né? E é tão complicado, né? Porque assim, você casou com a pessoa, você foi ali Ai, é o comemorar uma jeito. boa notícia e de repente você leva uma dessa. E quando ela fala, eu achei estranho, mas eu ignorei. Naquele momento, o que você tem a fazer, né? Tipo, fica meio claro em retrospecto que era o início do fim, assim, que talvez ela tivesse poupado muita coisa já saído ali, mas a gente não casa pra, né, assim, terminar com esses percalços. Mas aí o álbum, gente, ele segue assim num downhill mesmo, assim, uma avalanche, uma bola de neve que vai aumentando. E aí ela descobre, né, que ele não estava seguindo as regras que eles tinham estipulado, que era para ser só com pessoas estranhas e que tinha que ter algum tipo de pagamento nessas transações sexuais e tudo. Aí ela descobre que não era nada disso, que ele acabou se envolvendo com outras pessoas. E é tipo uma matriosca, assim, da cagada, que ela vai só descobrindo camadas e camadas e camadas. E, ao mesmo tempo, ela se coloca muito nesse álbum. Ela coloca, assim, é muito visceral. Quando a gente lê a informação que foi escrito em 10 dias, não escrito, né? Foi realizado tudo em 10 dias, você quase vê ela ali alucinada, escrevendo. E quem já teve essa experiência de quem é criador, escritor, e já colocou assim no papel a coisa, você consegue se ver ali naquilo, e de uma humanidade tão grande, que eu acho que esse foi um dos pontos assim que mais me impressionou, e eu queria puxar assim para o início dessa nossa conversa sobre os limites da exposição. É fácil a gente pensar no problema em relação ao outro, né? Nossa, o cara teve a sua vida muito exposta. Mas a primeira pessoa exposta é ela, né? Ela decide, assim, trazer para o palco dores e abusos, e, enfim, que ela poderia perfeitamente ter colocado embaixo do tapete e seguido em frente. E claro, né, ela tá no topo das paradas de sucesso, depois de um tempão, assim, fora. Então, fácil de fora a gente só ver assim, nossa, foi muito bom pra ela. Ela tá bombando. Mas assim, a pessoa que decide se expor dessa forma, ela, de certa forma, ela também vira um mártir. No sentido de que ela traz uma pauta para a cultura que talvez antes não estivesse sendo dita. Eu, pelo menos, não me lembro, assim, de uma conversa tão profunda sobre relacionamento aberto e sobre as tretas que podem vir a partir disso. É uma obra que, claro, que mistura, né, ficção com não ficção, mas que dá para ver que é bastante não ficção. E ela usa a própria vida para falar assim, ó, isso aqui existe também. Isso aqui tá acontecendo nos relacionamentos hoje.
e pode ser bastante catártico para quem já viveu não a mesma coisa, mas né, linhas parecidas, um divórcio com filhos ou a tentativa de um relacionamento aberto. Então eu queria ouvir as percepções de vocês assim sobre essa escolha, em primeiro lugar, não de expor o outro, mas de expor a própria história. Eu fiquei pensando na Shakira. Quando fez aquela música, que também, né, jogou tudo ali no ventilador, e ela conseguiu captar uma percepção do mundo inteiro diante daquela traição que ela tinha sofrido. Mas aí, é isso, foi uma música, né, meio que aí volta pros holofotes, tudo certo, mas realmente um álbum com uma narrativa desse jeito, eu acho muito poderoso no sentido de, ela podia ter vivido, como você falou, ela podia ter vivido isso, deixado pra baixo do tapete. Ela transformou a situação em algo que fala pelo espírito do tempo também. Tem até uma maturidade. Eu acho que a gente fala muito mais hoje em dia de relacionamento aberto do que a gente falava há 2 anos ou há 5. Alguém conseguir captar isso e colocar num álbum da cultura pop, acho que é uma porta de entrada para muitas conversas também. E eu gosto muito de pensar nesse lugar do ela tá se expondo. E muitas vezes a crítica vai levar para um lugar menor. É uma fofoca. Você pode ouvir como se fosse uma grande revista de fofoca, você teve acesso a esse WhatsApp, é como se você... eu acho que o tempo inteiro o mundo vai tentar diminuir a voz de uma mulher. E aí, se fosse um homem escrevendo um romance sobre isso, e ele jogasse ali, mudasse um nome ou outro, era capaz de ele ganhar um prêmio. Agora, uma mulher, ela é sempre contestada nesse lugar do... tava sem assunto, foi olhar pra sua vida pessoal, mas isso é só fofoca. E aí é inevitável pensar que a gente vive um mundo em que a fofoca viraliza. A gente sabe, né, aquele meme que é tudo que eu sei sobre a Virgínia contra a minha vontade. Você sabe tudo da vida da pessoa, independentemente se você segue ou não. Então, é quase como se a gente tivesse diferentes pesos e medidas. A gente consome a fofoca, mas aí se algo vem de um lugar tão visceral, tão autêntico, parece que pode ser lido como menos artístico, né? Então, eu gosto dessas discussões, assim, pra gente entender o quanto a gente está sempre tentando colocar mulheres no lugar de que elas fazem algo que é menor diante da cultura. E em comparação, a gente tem, por exemplo, né, quando o Kendrick esmagalhou o resto que sobrou do Drake, ninguém chamou aquele de fofoca. E, gente, eu também não chamo, tá? Eu sou o time Kendrick até o fim. Só que, assim, tinha uma coisa de exposição infinitamente mais forte. Ele não popou, ele não teve lirismo, não teve prosa, não teve poesia. E a crítica não chamou de fofoca, não chamou de trazer a vida pessoal pro profissional, nem nada. E aí, dando um contexto de, tipo, a Lily Allen, né, como alguém que já gostou do Tumblr, que sou eu sei um pouco demais sobre ícones do outro lado, que não são só os estadunidenses, e a Lily Allen, ela tem essa herança meio borro chique, meio tipo, eu vou me expor mesmo, e é isso, e quem gostou, gostou, quem não gostou, bate palma, é isso aí. Então, ela já tem essa característica. Ela fala, por exemplo, dos abortos que ela fez, ela falou abertamente sobre, muitas vezes, sobre não gostar de maternar e sobre como essa perspectiva ocidental sobre maternidade é bem maluca, assim. Enfim, então ela já é alguém que traz a exposição para a obra dela há muito tempo. Só que parece que enquanto ela estava se expondo, olha os meus vícios, olha o que eu faço, olha como eu sou borro chique, estava tudo certo. A partir do momento que ela decidiu expor um homem, que é o pai da Eleven, sabe, que parece que virou, o grande problema foi ela expor essa figura que parece um papai, que é, fofinho, carinhoso, que não sei o que, coisas estranhas. Então, assim, eu acho que tem super esse recorte de gênero, sem querer ser a voz do feminismo militante, mas já sendo, que ninguém chama o Drake, por exemplo. O Drake teve falando nele, né, no querido, ele teve algumas coisas com Rihanna que, lançou 1 milhão de álbuns sobre 2 vezes que eles ficaram, sabe? Então, assim, os homens têm isso na indústria e ninguém diminui. Só que quando uma mulher faz isso, é diminuído porque enquanto ela estiver se expondo, tá tudo certo. A partir do momento que você expõe
um homem ícone da cultura pop, eu nem acho que ele seja tão ícone assim, mas a partir do momento que você expõe, se torna um problema. E eu acho, assim, eu chamei de Lemonade do UK, né, porque eu realmente acho que a Beyoncé, talvez, em 2016, assim, gente, com certeza tiveram cantoras antes disso, mas pra mim o Lemonade é muito esse lugar, do tipo assim, e o que eu ia conectar eu acho que a coisa da autoexposição, os limites ou os filtros nesse lugar do showbiz é muito para controlar a narrativa. Do tipo, eu não vou deixar você arrastar o meu nome na lama, eu vou arrastar o seu primeiro, mesmo que eu precise arrastar o meu por consequência. Então, é controlar a narrativa para você expurgar um pouco dessa dor e para você não ser controlada pela narrativa, né? Eu me lembro muito, sei lá, celebridades mais antigas, assim, por exemplo, a Amy, que não tá nem mais entre nós, outras celebridades que sofreram muito com isso, do tipo, essas pessoas tinham uma arte que era muito visceral, mas parecia que se elas não se colocassem, assim, hiperlíteres, a mídia sequestrava a narrativa e fazia o que quisesse com elas. E a grande maioria é mulheres. Assim, teve, sei lá, de homens, mais óbvio, Michael Jackson, não sei, talvez, né, sofreu muito esse espinhamento, esse chapisco premium, como se chamou no Twitter, da mídia, mas no geral eu acho que esse lugar vem do eu vou tentar controlar a narrativa. E aí, trazendo para o microcosmos, porque a gente tá falando de gente muito famosa, mas assim, gente, todos nós estamos controlando a narrativa o tempo inteiro nas nossas vidas. Seja o stories que você posta de indireta, sabe aquela coisa do tipo, eu sei que a pessoa terminou pelos stories que eu tô vendo, pela forma que ela tá se comportando online. Isso todos nós tentando controlar a narrativa, do tipo, sei lá, se você tá postando frases dúbias, aí dá a entender qual foi o motivo do término. A gente faz isso no microcosmos também, mas assusta muito quando alguém desse tamanho, dessa magnitude, que vai ficar na capa, sabe, número 1 da Billboard, vai falar. Então, eu acho que dá talvez uma euforia, porque você pensa, se eu tivesse a oportunidade, eu faria a mesma coisa, e dá um estranhamento, porque você pensa, poxa, eu já tenho dificuldade de postar um story de indireta. Imagina escrever um álbum inteiro, expondo o outro e se expondo também nesse lugar, né? E eu acho que leva para um lugar também do que o que poderia ser uma vergonha para ela, né? Descobrir tudo isso. Ela fala assim: não vou abaixar a cabeça, eu não tenho vergonha dessa história, eu vou contar essa história. E o que me faz pensar também o quanto, não só as músicas que a gente consome, mas a arte que a gente consome, os livros que a gente lê, o quanto eles não partem de pontos de vista pessoais, o quanto eles não são as próprias histórias colocadas na boca de outras pessoas. Se você é um homem, você está fazendo uma literatura universal. Se você é uma mulher, você sempre está sendo colocada, você faz livros para mulheres. Homens leem homens, mulheres leem mulheres e homens. Então, assim, eu acho que a questão de gênero realmente é muito forte e incomoda, porque quando ela faz todo esse exposed, ela tá mexendo com estrutura. O cara legalzão agora não é tão legalzão. Ele vai continuar ganhando muito dinheiro, tendo hegemonia. Eu acho maravilhoso que ela vá pro topo de tudo. Eu queria trazer isso, porque obviamente, né, que eu concordo absolutamente com todos esses pontos em relação ao gênero, mas eu acho que a Lily Allen, com esse álbum, ela conseguiu criar uma obra de storytelling tão forte que a fofoca ficou junto com a genialidade. Parece que foi tão bem feito, é uma história tão cativante, e a forma como ela escolhe contar, né, assim, como os arranjos se conectam com as emoções, como ela usa FaceTime, mensagem, a própria autoexposição dela, assim, eu acho que ela fez de uma forma tão brilhante que isso acabou falando mais alto. Então tem um lado que eu acho muito interessante nisso, né, assim, quando a obra consegue hackear mesmo a mídia patriarcal, assim, e eu acho que tem um outro ponto também, é que às vezes a gente pode, por exemplo, eu acho que a maioria absoluta das obras e tudo tem algo de quem escreve,
né? Nasce a partir desse ponto de vista pessoal, mas parece que, será que só é arte mesmo se for totalmente codificado, né? Totalmente, parece que quanto mais camadas você coloca em cima daquilo, mais artístico é, mas nesse mundo que a gente vive, né, do TikTok, da coisa mais crua e rápida, eu acho que essa obra como um todo da Lily Allen, ela é muito visionária, porque é uma pessoa que faz isso há quase 20 anos, né? E ao mesmo tempo parece muito um retrato de um tempo que a gente vive. E esse tempo, ele tem muito a ver com essa narrativa íntima exposta o tempo inteiro. Né? A gente vê que essa narrativa íntima exposta o tempo inteiro, ela é capital cultural e econômico também. Vamos citar o exemplo Virgínia. Virgínia construiu esse reality 24 horas da vida dela e ela virou quem ela é porque ela expõe essa vida o tempo inteiro. Ela tinha o casamento ali, a familhucha, com o Zé Felipe, os filhos e tudo mais. De repente, esse casamento acaba e a narrativa da intimidade continua. E aí agora são outros personagens. E existe uma massa gigantesca de pessoas consumindo essa narrativa íntima o tempo inteiro. Então, para mim, faz sucesso também por conta disso. Porque a gente vive num momento em que é para além da fofoca. A gente quer essa proximidade. A gente antes não tinha acesso às celebridades, à vida íntima. E hoje a gente vive isso e a gente vê que quanto mais se expõe, mais se ganha. Então, também tem uma leitura sobre o tempo que faz muito sentido nessa obra, né? Então, assim, eu acho que por isso que vem essa força, assim, não é só a minha história, mas assim, tá todo mundo sedento. Se a gente pudesse, a gente queria ler o Zap inteiro, né? Sim. Tipo, mensagens de visualização única, gente. Quem não usa mensagem de visualização única pra fofocar horrores, né? Esses dias eu tava sabendo de uma história, eu recebia cada coisa na mensagem de visualização única que, assim, se a gente tivesse acesso às histórias das pessoas, como elas são, a gente saberia muita coisa, mas tem eu acho que é isso, assim, ela consegue traduzir um momento em algo que é redondo, né? É muito além de uma story. Eu quero fazer aqui um exercício que eu acho que não é muito popular. Que assim, a gente está diante de uma história de uma mulher expondo um homem e não é que ela está expondo crimes, entendeu? Não é que ele, né, violentou, fez alguma coisa, algum tipo de abuso. Ele quebrou acordos, né? E não foi um cara bacana. E querendo ou não, é um cara que, bom, fez o que fez, pintou, né, aprontou lá tudo que ele desejava e até em uma das músicas a Lily Allen fala, eu tô aqui protegendo, né, você dos seus segredos e tô sozinha, enterrada aqui, se eu pelo menos puder contar a minha história, eu saio com a minha dignidade. Então, assim, quais são os riscos hoje de você entrar num relacionamento com alguém, não ser uma pessoa muito legal, porque acontece, né, gente? A gente gosta de falar que tudo é abusivo e tudo é tóxico, menos a gente, né, que é o alecrim. Mas todo mundo, ninguém é o vilão da própria história, né? E todo mundo tem seus motivos e... Então, assim, não tô querendo defender homem, mas eu tô querendo colocar na mesa esses limites mesmo, assim. Será que vai ter que ter um non-disclosure, um contrato no início dos relacionamentos? Eu acho que os ricos já devem ter demais isso. Assim, Já, devem dizer assim, gente, você não pode falar nada nas redes sociais. Esse não tinha, gente. Esse claramente o bichinho não tinha. NDA do flerte. Ele com certeza não tinha. Ele não tinha muitas coisas. Eu acho que, assim, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque se eu tivesse, eu ia vender. Eu não ia falar aqui, porque, putz, é uma das grandes questões, né? Eu acho, assim, de relacionamento. Eu vejo muito das pessoas da minha idade, eu não sou um ótimo exemplo, não, porque
eu tenho um relacionamento de 1000 anos, os tiranossauros estavam andando por aí, eu já estava no mesmo relacionamento com a mesma pessoa. Mas o que eu vejo, assim, e eu vejo homens e mulheres, tá? E minha bolha não é toda hétero, não, eu vejo em relacionamentos LGBTs também, que é assim, eu não vou namorar com ninguém que depois vai fazer carreira falando mal de mim no TikTok. Tipo, porque é uma... com certeza, quem tá ouvindo já viu isso aí, que é o tal do POV Homens 2025, Opa! POV Mulheres 2025, que é as pessoas expondo áudios, print de conversa. E assim, tem um povo podre? Sempre tem. Sempre tem. Com certeza você vai entrar, você vai ver cada pérola, vai sair desenganado, assim, dos relacionamentos. Mas tem umas coisas que são absolutamente normais. Um dia desse eu vi uma coisa que eu ri muito, que era assim, eu não sei os gêneros das pessoas, tá? Então, fiquei pela imaginação de cada um. Mas a pessoa que ficou chateada e fez a exposição mandava assim: você já escolheu tudo que a gente vai fazer? Você vai passar aqui em casa para me pegar que horas? Não sei o quê. Aí a pessoa responde: ah, mentira, sei o gênero de quem tava mandando. E a pessoa responde assim: pô, gata, eu tava no CLT até agora, não sei, vamos decidir junto. E virou exposição no POV Homens. Tipo assim, Sim. poxa, gente, eu não sei. Mas Isso é aí é a uma questão grande de questão. que tudo tem que virar conteúdo, né? E eu acho que quando entra nessa seara, quando é relacionamento, é muito complicado. Porque as pessoas amam Exato, ver o relacionamento. Eu, quando posto uma foto de casal, ai, lindas, lindas, lindas. Tipo, o povo ama. Eu falei, se eu ficasse fazendo exposed da minha relação, eu tinha muito mais seguidores. Mas eu tenho pavor, porque eu não quero, entendeu? Porque tem a parte bonita, tem a parte que quebra o pau. Então, eu escolho não colocar ali. Mas a galera gosta, né? A galera gosta, mas eu fico pensando, rapaz, dá uma preservada aí, porque dá pra fazer conteúdo com tanta coisa? Você precisa fazer com esses pormenores? Não sei. Fico Não, muito na é o dúvida. tribunal Minúsculas das causas. causas não, é microscópico, né? O minúsculo ainda está um pouco acima, é microscópico. Alguém que estava trabalhando 8 horas e por isso não decidiu para onde vai levar você, sei Vai ser um lá, é digno de encostado. exposição. Sim. Tipo, gente, a gente tá num rolê meio Freud ia amar. Eu gosto de falar isso. Freud ia amar o TikTok. Ele ia, assim, amar o mundo das relações online, porque... E aí, claro, eu não sei qual é o limite. E obviamente, da mesma forma que tem essas trends e tal, tem um lugar de expor, e aí não casa mais com o que a Lily Allen fez, mas não é exatamente a mesma coisa, que é fator de proteção, né? Tem muita gente que expõe coisas realmente muito sérias. E aí, quando você pensa em microcosmo, você tá ali expondo porque sim, você quer sentir um pouco vingado pela desgraceira que essa pessoa fez na sua vida, mas também por uma coisa de proteção. Olha aqui o que eu não vi, olha aqui você que fosse relacionar com essa pessoa, enfim. Eu acho, assim, complicadíssimo colocar limite na exposição, né? Acho que é uma coisa muito pessoal, mas com certeza a gente tá sempre entre os extremos, que é assim, ou expor a pessoa que estava trabalhando 8 horas, por isso não te respondeu na hora, ou expor o crime, ou enfim, é muito complexo Tem mesmo. esse meio do caminho que eu acho que ainda tá, né? E você acha o quê? Aqui na minha pauta tá escrito assim: os riscos de se relacionar com uma pessoa criativa, com uma pessoa artística, entendeu? Eu acho que assim como quando você escolhe, né, sei lá, se você se relaciona com uma pessoa que trabalha na polícia, tem todo um conjunto né, que é a tua vida. Se a pessoa trabalha num hospital, tem características. E aí a outra profissão de risco é um creator, é um artista, um escritor. E aí eu lembro de uma frase da Tati Bernardi, estava até falando com a Dani um pouco antes, que Tati Bernardi um dia estava no mercado e tinha uma senhora na frente dela que foi pegar um tomate, eu acho, e deixou cair tudo no chão. E aí a senhora falou: olha, não vai colocar isso aí nas tuas crônicas. E ela falou: a senhora derrubando os tomates é a tua história. Eu vendo a senhora derrubar os tomates é a minha. Então, assim, é difícil, né, para o outro chegar e falar assim: isso é a minha privacidade. Porque, ao mesmo tempo, a outra pessoa pode falar: esta é a minha vida.
Então, eu na terapia, eu tô sempre buscando o limite onde é, e a minha abençoada terapeuta sempre fala, não tem esse ponto ideal, até onde você vai nisso, até onde você deixa de ir daquilo. Não existe esse lugar, assim, acho que a máxima sempre, né, de você agir dentro da ética e tudo, ainda mais nesse contexto contente da internet que a gente quer, mas tem um lado, com todos os pesares da exposição, e do outro que sofre essa exposição, né, que aqui, de novo, não defendendo pessoas que fazem coisas condenáveis, mas, poxa, a privacidade é um direito teu, né? Mas tem algo muito valioso de quando alguém decide jogar no caldo cultural, principalmente de um ponto de vista real, não ficcional. Olha, eu vivi isso aqui. Eu entrei no Pussy Palace e eu vi toda aquela cena. No fim das contas, desculpa, David, mas eu acho que a gente ganha muito mais do que a gente perde. Eu acho também, eu acho que liberta, eu acho que essa narrativa dela, essa construção toda, coloca luz em pautas muito interessantes, muito importantes, com um monte de gente que vai se identificar. Então, assim, eu fiquei lembrando quando você falou isso passei por uma treta recentemente, e aí a pessoa, talvez ela tenha querido, talvez ela quisesse me ofender, dizendo assim, e daqui a pouco você vai escrever um texto sobre isso, não sei o quê. Meio que assim, e você não tá bancando essa conversa. Eu falei, aí eu só pensei assim, além de estar bancando essa conversa, eu vou escrever sim, porque eu escrevo desde sempre. E eu escrevo, e escrever é meu superpoder, é o que eu sei fazer. E eu processo as coisas escrevendo. Se vai bater pra você, tipo, olha ela, tá fazendo um exposed, esse é um problema seu. Eu custei muito pra chegar nesse lugar. Por muito tempo eu não queria falar, eu ficava com medo, eu ficava pensando, nossa, o que é que vão pensar? Sempre alguém vai pensar alguma coisa. Quando eu escrevi meu livro, tipo, tinham coisas que eu nunca falei pra ninguém, e minha família não sabia, tava relacionado. Eu fiquei numa noia muito grande, nossa, o que minha família vai achar? Esse é o meu ponto de vista a partir do que aconteceu. Quem quiser refutar, escreva outro. Então, assim, se ele tá tão puto, faz uma série, faz alguma coisa contando a tua história. Eu acho que a gente precisa muito se apropriar desse lugar. A gente precisa contar nossas histórias e a gente precisa de muitas mulheres, de muitos lugares, de realidades e de perfis diferentes contando suas histórias, porque por muito tempo a gente não pôde. E a gente precisa usar esse espaço, qualquer espaço que a gente tenha, para ecoar nossas vozes, porque a gente liberta muita gente no caminho. Eu queria dar um exemplo também de um negócio meio flop, porque o flop eu acho que ele abraça. Que é assim, e eu venho no histórico de me expor. Quem ouviu os outros episódios, eu não me expor em lugar nenhum, então eu escolhi que aqui vai ser o meu auto-exposed. Farei isso para o deleite de todo mundo que fica me mandando criar um Instagram. Não irei mais, se escutar o podcast, que é uma luzinha na cabeça, que eu sempre tô com essa luz acesa na minha cabeça, acho que ela não é uma luz, ela é a iluminação inteira da minha cabeça, que é assim, se dar a devida desimportância, abraçar a sua insignificância, abraçar que às vezes bateu e doeu só em você, e aí eu vou trazer um relato intracontente aqui, não tô vendo a cara de vocês agora, mas não é sobre ninguém, tá, gente? Sobre mim mesmo. Ufa. Que é assim, uma vez, quando a nossa newsletter era menos focada em negócios e tal, eu escrevi uma newsletter, às vezes me dá vontade de entrar na conta da Content e apagar, mas eu não vou fazer isso. Uma vez eu escrevi uma newsletter porque eu briguei com uma amiga minha melhor amiga. Beijo, Eu lembro Juliana, dessa, você essa mesmo. é bem boa. Mas hoje em dia a gente já tá bem, então posso dar até nome aos bois. Mas eu fiz uma newsletter menina visceral, aí citei o Gilberto Gil, botei pra você ler essa newsletter ouvindo o drão de Gilberto, sabe? Que era sobre fim da amizade, né? Era sobre fim, spoiler, não foi o fim, ainda bem, né? Pro bem do meu coração. Mas assim, canetei, achei caralho, fui um Machado de Assis com ódio no coração agora. E assim, várias pessoas lendo, e reverberou super bem, reverberou no Instagram bem e tal. Eis que um dia eu chego, aí eu fiquei, que você fica esperando, né? Eu tava assim, pode vir quente que eu tô fervendo, pode vir.
Deu uma semana, não veio nada. Deu 2, não veio nada. Veio um mês, não deu nada. Eu falei, chega. Ela não vai me catucar, pois eu vou catucá-la agora. Aí eu mandei o link da... Olha que ridícula. Eu mandei o link da newsletter e falei, lê, é pra você. Aí ela respondeu dizendo, oi, tô no trabalho, leio já. Já me quebrou aí. Eu faço home office, os outros não faz. Falei, porra, que droga, vou apagar a mensagem. Aí ela foi e respondeu, poxa, Ilana, se você falasse, eu nem ia saber que foi pra mim. Eu até vi, mas eu não abria, eu não sabia que era pra mim. Bateu assim, você, vamos falar no telefone. Eu assim, cara... Ai, eu queria brigar, eu não queria que você propôs uma conversa, eu queria que você printasse, sabe? Usasse o negócio Sim. do WhatsApp lá, circula e fala, por que você me expôs? Eu queria esse tipo de reação. Veio a reação mais family friendly, eu fiquei com ódio. Então, assim, às vezes você tá assim, não vou me expor porque o que é que fulano vai achar? Nada. Fulano às vezes Não, tá trabalhando. e é curioso, porque às vezes assim, você tem algo para dizer para uma pessoa. Já sei, então eu vou falar para 15 mil. Né? Então tem Tipo, que fala, essa lógica mesmo. Mas eu acho que tem momentos que você sente que ali naquele canal não vai dar certo, É né? porque também tem isso que às vezes não é à toa que reverberou. As histórias não são tão individuais, assim. E aí é massa também quando você coloca no mundo, porque você aprende. É isso. Uma pessoa vai falar, passei por isso, outra vai falar, nossa, nada a ver. Vira uma conversa. Então, eu acho que Sim. tudo isso mostra a força de contar a história, ser dona da sua narrativa e Sim. gerar conversas a partir do que você coloca no mundo. Acho que a gente melhora sempre que faz isso, sabe? Eu Sim. passo vários recados pela Contente. Eu amo. Eu não passo, tá, gente? Eu sou acusada de passar, tá? Mas Luísa acusadíssima eu de sou passar acusadíssima. E assim, pensa uma pessoa que não faz isso. Eu ainda tenho uma coisa assim de sei, eu tenho Ela tem ética profissional, galera. Já as outras duas, menina Já de as outras recado. duas completamente questionável. E eu amo porque é isso, tem uns que eu falo, assim, que parece tão individual e de repente a galera, é isso, eu também. É E eu falo, cara, é isso, nenhuma experiência individual. E aí você Sim. fica lá, não estou louca, Sim. tô assim com minha galera, contenters. Eu adoro aquela frase da Rupi Kaur, né? Que alívio perceber que as minhas dores não eram só minhas. No caso da Lily, que os chifres e as coisas absurdas que aconteceram com ela, acho que muitas mulheres ali lavaram a alma e escutem o álbum, contem pra gente as percepções, o que vocês acham, o que vocês sentiram, como bateu, se viu mais Lily, se viu mais David. Todo mundo já fez mancado um com o outro, né? Eu lembro a primeira vez que um termo da internet invadiu uma DR minha, quando eu fui acusada de não ter responsabilidade afetiva, minha espinha deu um arrepio, eu falei, meu Deus, o exposed vem aí. E é assustador, porque, né, às vezes a responsabilidade afetiva, você não sabe nem o que você tá sentindo, mas vai ter responsabilidade daquilo. Então, assim, sei lá. Não, mas a pessoa em questão deu uma pesada de mão, assim, gente, não. A outra. Sim, deu uma exagerada, mas né, a gente fica com receio, assim, esses limites, essas classificações, né? Mesmo um álbum como esse, eu acho que a gente tem que, sei lá, né, entender que é uma coisa particular ali que eles viveram e que, né, pega o que foi do entretenimento e deixa o resto para eles se resolverem. E a vida é maior que qualquer rótulo que a internet tenta a todo custo te entuchar, né? Então, assim, às vezes só são pessoas inábeis vivendo e tentando fazer o melhor, errando pra cacete. Sim. Mas no fim é isso, contem suas histórias. E eu quero saber se alguém aí já foi o alvo, né? Porque você contar a história, acho que alguns tantos queremos relatos, mas se você já foi o alvo, a gente especialmente quer te ouvir. E eu deixo uma pergunta final aqui. Quem gosta de expor, também gosta de segurar a marimba de ser exposto. Eu acho que a gente tem que, assim, quem confere ferro, fera, será ferido. Isso aí. Eu acho que também um pouco, assim, fazer esse balanço, né? Sim. Eu gosto de expor, mas eu vou segurar a marimba quando chegar na minha vez.
para sentar no banquinho da consciência, eu acho que é um exercício bom de se fazer também. Eu aguento zero, eu ia pedir arrego, mas eu gosto de expor. É isso, gente. Então, chega ao fim mais um episódio do Querida Internet. Que bom ter vocês aqui com a gente. Até o próximo. Até! Até!